E nós queremos meditar na palavra do Senhor. Então, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Eu vou um pouquinho adiante de onde foi lido na abertura do culto. Nós falamos aqui já sobre 3 temas em cima deste texto. E nós discursamos então sobre um tema, uma vida reverente. Reverência. A reverência é respeito, é adoração, é realmente alguém reconhecer que o outro é superior. Ou seja, quando nós reconhecemos que Deus é superior, quando nós reconhecemos que Deus está no controle, nós nos prostramos diante dele, então nós temos uma vida reverente. A vida reverente ela é desenvolvida por causa do temor a Deus, não pelo medo. Nós já falamos aqui a diferença entre temor e medo. Medo é o escravo que tem medo da punição. O filho tem temor, mas ele tem amor. Então, quando o filho ele sabe que vai receber uma repreenda, ele não abandona o lar, ele permanece no lar. Por isso, nós queremos hoje então falar sobre a segunda parte. No outro dia, 2 domingos atrás, falamos sobre como nasce uma vida reverente. Hoje nós queremos falar como uma vida reverente cresce, ela se desenvolve. E também, futuramente, nós queremos falar sobre como uma vida reverente se mantém. Não adianta você nascer e crescer e depois não manter a sua vida. É necessário nós mantermos a vida. Nós não podemos ter a síndrome do alpinista. O alpinista luta, trabalha, se esmera ao máximo para chegar no alto da montanha e quando chega lá, não faz nada e desce. A nossa vida não precisa ser uma montanha russa. A nossa vida deve ser uma vida de estabilidade. Por isso que fruto do Espírito Santo é domínio próprio, ou moderação. Paulo diz em 2 Timóteo 1,7 que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de amor, de moderação. A moderação em tudo é boa, então nós temos que ser moderados. Esta vida que se desenvolve, ela foi semeada no nosso coração, e ela pode atingir um padrão de altitude muito maior do que nós podemos imaginar. E às vezes, as circunstâncias da vida não vão arrancar aquilo que foi plantado em nosso coração. Se nós deixamos aquilo crescer, criar raízes, fortalecer, e é isso que Paulo diz lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, ele diz, arraigados e edificados em Cristo. Então Cristo é a base, é onde nós devemos construir a nossa fé. Te convido então a abrir lá a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 12, dos versos de número 18 a 29. Hoje nós queremos ver um pouco menos, talvez, desse texto, mas com certeza cada uma das palavras aqui que nós vamos estudar vai ser de suma importância para a nossa edificação. Ainda não chegastes ao monte palpável e em chamas, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao ruído da trombeta, ao som de palavras que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar o que lhes era ordenado, mesmo o animal, se tocar o monte, será apedrejado. E a visão era terrível, tão terrível que Moisés disse, estou atemorizado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrados nos céus, a Deus o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, uma aliança que fala mais alto que o sangue de Abel, é o sangue da aspersão, que é o sangue de Jesus. Cuidado para não rejeitar aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus.
A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu, dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras ainda uma vez apontam para a remoção das coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e dessa forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Pois o nosso Deus é fogo que consome, ou conforme algumas traduções, fogo consumidor. Então, nosso tema está sendo tirado aqui deste verso 28 que diz, com reverência. Eu creio que isso resume, em parte, poderíamos falar sobre os outros temas dispostos aqui, mas vamos tratar sobre a questão de uma vida reverente. Efésios capítulo 4, versículos 10 a 15, nos ensinam: aquele que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como os pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Nós somos chamados de santos, não porque nós somos perfeitos, sem defeitos, sem falha. Ser santo não significa ser perfeito, não é significado de perfeição. Ser santo significa ser separado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. De novo a palavra crescimento. Paulo nos dá um padrão de crescimento, até que nós cheguemos à estatura da plenitude, da medida, da estatura de Cristo. Então, se nós temos algo para medir o nosso crescimento, é o Filho de Deus. E quando eu olho para a minha vida, nós vemos, e você olha para a sua vida, nós vemos que nós temos muito para crescer. Nós muitas vezes somos levados por qualquer descontentamento, por qualquer decepção. Nós nos decepcionamos e nos frustramos muito fácil, porque ainda nós temos grande parte da nossa mente ainda está formatada como as pessoas que não conhecem Deus, elas agem. E nós já fomos dessa forma. Por isso Paulo diz que é necessário nós renovarmos a nossa mente cada dia mais, de acordo com Cristo, para que nós possamos crescer e conhecer cada dia mais Cristo. Para haver crescimento é necessário alimentação adequada ou equilibrada. Vocês sabem que uma criança com alimentação adequada e equilibrada vai crescer com saúde. Se ela tiver uma alimentação saudável, ela vai evitar muitas doenças, muitas dores de cabeça. Os pais não vão ter que estar correndo o tempo todo com ela para o pronto-socorro. Talvez até se machuque, mas isso é consequência, é um acidente. Mas a saúde dessa criança será muito mais forte. O crescimento deve ser perceptível. Nós devemos analisar a nossa vida e olhar para a nossa vida de ontem e a nossa vida de hoje. Vamos dizer aí, o ontem fosse um ano atrás, 6 meses atrás, como é que era a minha vida? Como é que eu agia diante de algumas circunstâncias? Alguns problemas. Quando acontecia um problema na empresa, como é que eu reagia? Aliás, nós somos mais conhecidos. E a nossa verdadeira identidade se manifesta quando nós reagimos. É fácil agir. Você pensa antes de agir. Mas quando você reage, então mostra do que você é feito. É na discussão, é diante dos problemas que nós demonstramos do que nós somos feitos. É a reação que vai mostrar se nós temos experiência
estabilidade, maturidade. Nós já crescemos. Uma pessoa adulta, uma pessoa que cresceu, ela não se escandaliza com qualquer coisa. Ela para analisar as questões. Ela analisa as opções. Uma criança não. Ela pode se assustar até com aquilo que pode ser um presente para ela. Algo que possa ser benéfico para ela. Mas um adulto, uma pessoa que cresceu, tem uma reação totalmente diferente. O crescimento tem um limite, e nós vimos o limite aqui no texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo que isso aqui é alcançado exatamente no ambiente em que você está. Por isso Jesus, aquele que desceu, ele resgatou, ele levou o cativo o cativeiro, no texto anterior nos diz, ele está sentado nas alturas, ao lado direito de Deus Pai Todo-Poderoso, em majestade e glória, e ele deu para o seu povo pessoas que ele mesmo capacita pela ação do Espírito Santo para ensinar, para admoestar, para capacitar, para orientar o povo dele, que é você. Você é povo de Deus? Amém? Você quer ser povo de Deus? Amém. Se você não é, a porta está aberta. A entrada é gratuita. Não foi de graça a abertura dessa porta, porque Jesus pagou um alto preço por mim e para que essa porta fosse aberta. O caminho é gratuito, mas quem fez esse caminho pagou um alto preço. Jesus. O perdão é gratuito, mas não foi de graça. Jesus entregou e derramou o seu próprio sangue para que eu e você tivéssemos o privilégio do perdão que ele nos dá. Amém? Então nós podemos crescer. E esse é o lugar mais adequado que você tem para crescer. Aqui, na célula, quando você está em casa lendo a palavra de Deus, você vai crescer. Tem uma canção que as crianças cantavam, não sei se todos aqui conhecem, mas se você quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração. Quem não ora e a Bíblia não lê, vai diminuir. É como parar de se alimentar. Nós começamos a definhar. A definhar. Basta vermos uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo. Ela fica paraplégica. Dentro de meses, as pernas que eram torneadas, eram musculosas, elas ficam fininhas, fininhas e vão desaparecendo. Porque falta exercício. Nós fomos feitos para sermos exercitados. Quanto mais nós exercitamos, mais saúde nós vamos desenvolver. Então, uma vida reverente cresce como? Não recusando a pregação. Por quê? O autor aos Hebreus nos diz que nós devemos tomar cuidado para não rejeitar aquele que fala. Não está se referindo somente à questão de quem está pregando aqui. Porque o autor aos Hebreus ele está falando em referência ao povo de Israel. Hebreus, ou o hebreu, era o povo do outro lado do rio. O nome hebreu significa o povo do outro lado do rio. Esse povo foi formado por Deus num homem chamado Abraão. Ele veio para a terra prometida e eles eram conhecidos como o povo do outro lado do rio, ou hebreus. Hebreus. Esses hebreus, eles foram até o Egito, lá ficaram 400 anos como escravos, grande parte do tempo. Mas eles, ao sair de lá, receberam a lei de Deus, que é o Antigo Testamento. Quem advertiu eles? Moisés. Moisés escreveu os 5 livros da lei. Então, Moisés advertia o povo sobre a terra. E aquelas pessoas que rejeitaram a palavra de Deus, dita por Moisés, eram mortos. Houve uma punição. Se você voltar um pouquinho no capítulo 2, verso 1 a 3 de Hebreus, você vai ver uma advertência a este povo. Ele diz assim: por isso é necessário atentarmos mais ainda
para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois, se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Então, rejeitar a pregação é rejeitar a mensagem do Evangelho. É rejeitar a mensagem do Evangelho. O versículo 25 do capítulo 10 nos diz que naquela época já tinha gente que deixava de vir no culto. E então ele dá um alerta, ele diz: não abandonemos a prática de nos reunir. Isso aqui é um mandamento, não é uma sugestão. Alguns anos atrás eu estava em Guaíra, mas aquele irmão, um dia ele chegou para mim e ele disse: pastor, você disse que a sexta-feira não é santa. Ele se escandalizou com aquilo. E eu disse para ele: senta aqui, vamos conversar. Ele falou: então no domingo, se eu quiser abrir a loja, eu posso abrir. Eu falei: não tem problema, se tiver culto, não. Mas para nós, na Nova Aliança, todos os dias é dia do Senhor. Agora, o que você acha que é mais perigoso? Deixar de guardar um dia ou deixar de estar presente junto com o corpo de Jesus quando o corpo de Jesus está reunido? Você está pecando contra um dia ou você está pecando contra Jesus? O que você acha que é mais perigoso? Depois de refletir alguns segundos, ele disse: entendi, pastor. Porque quando a igreja do Senhor está de comum acordo, marcado uma reunião, e eu falto, eu estou pecando. Eu estou pecando contra o corpo de Jesus. Então, é necessário que nós coloquemos a mão na nossa consciência de quando nós ficamos em casa porque nós estamos cansados ou alguma coisa assim. Eu não estou advertindo você porque eu sou obrigado a estar aqui. Eu tenho prazer de estar aqui. Estou há 23 anos no ministério e quando saio de férias, eu não tiro férias de Jesus. Para onde eu vou? Eu estou numa igreja, estou adorando a Deus. É necessário que a gente entenda isso. Porque nós hoje temos na nossa mente um pensamento de que eu vou quando eu quero, quando tenho vontade, ou quando eu estou em necessidade. Não. Uma obediência sua, hoje de manhã eu já disse isso, uma obediência sua quando você não tem vontade, vale mais do que 1000 obediências quando você tem vontade. Nós temos que obedecer a Deus, porque é certo obedecer a Deus. Um escravo, ele não obedece porque ele quer, ele é obrigado a obedecer. Mas quando você faz isso voluntariamente, então o Salmo 110 é escrito para você. Que os filhos de Deus se apresentam diante dele voluntariamente. Amém? Então, não deixe passar a oportunidade de estar reunido com o povo de Deus. Não estou ameaçando ninguém aqui com o fogo do inferno. Entendam muito bem que há uma diferença entre uma coisa e a outra. O que nos condena é rejeitar Jesus. Mas deixar de estar reunido com o corpo de Jesus, como nós vimos no texto de Efésios, capítulo 4. Se Cristo é o cabeça, eu sou membro deste corpo, e eu não estou presente, o corpo está mutilado. Ou não? Com certeza. Então nós precisamos dar atenção, não recusar a pregação. Se aqueles recusaram a pregação que Moisés, orientado pelos anjos, ensinou o povo, qual punição será que eu não vou sofrer? E esse mesmo capítulo, no versículo 4 em diante, até o versículo 9, ele fala sobre correção. No combate contra o pecado ainda não haveis resistido a ponto de derramar o sangue. Já vos esquecestes do ânimo de que ele vos fala como filhos? Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor, nem fiques desanimado quando por eles és repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e pune a todo que recebe como filho. Então, se nós estamos sem disciplina, ele segue dizendo: visando a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois qual o filho a quem o pai não disciplina? Mas se estáis sem disciplina, do qual todos já têm se tornado participantes, então não sois filhos, mas filhos ilegítimos. E o filho ilegítimo
até 2001 não era herdeiro. De 2001 foi dada uma lei no nosso país em que é buscado via judicial, em que um filho pode receber, então, herança de um pai que não tinha reconhecido como filho. Mas até 2001, e na Bíblia, um filho bastardo não recebe herança. Então nós precisamos nos submeter àquilo que é dito para nós. Às vezes nós ouvimos mais uma graça barata. Ah, vamos viver como dá, vamos andar como der, e aí a gente vai vivendo. Aí a gente busca Deus quando quiser, quando a gente acha que é legal. Com Deus não se brinca. Paulo diz muito bem em Gálatas capítulo 6, ele diz, não se enganem, de Deus não se zomba. Aquilo que nós semeamos, nós também vamos colher. E ele está falando de culto, ele está falando de pregação da palavra ali. Você deve fazer participante daquele que instrui você na palavra, assim como você desfruta dos bens. É isso que Paulo está falando. Ele está falando da pregação. Ele está falando da igreja, do povo de Deus. Voltando para a palavra, nós precisamos receber a palavra de Deus, não recusando aquele que fala. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração, de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Estevão está falando, Atos capítulo 7, versículo 51 e diante. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Atos capítulo 7, versículo 51 a 53. Eles rejeitaram. Faz quase 2000 anos que o povo de Israel foi rejeitado por Deus. Porque eles rejeitaram a Deus. Hebreus 12, 25. Tende cuidado, não recuse o que fala. Quem vos ouve, ouve a mim, Jesus diz. Quem vos rejeita, rejeita a mim. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. É simples assim. Não é uma ameaça que eu estou fazendo aqui como pastor porque eu quero que todos estejam aqui. É um benefício, uma perda que você tem quando você fica em casa. O prejudicado não sou eu. O prejudicado é você. E se eu falto, eu sou prejudicado. É isso que acontece. Nós precisamos levar a sério. Gente, a nova aliança, o Novo Testamento é graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. No Antigo Testamento havia um pagamento. Eles pagavam caro pelos sacrifícios. Jesus pagou o preço por nós. Agora, nós vamos pisar aos pés o sangue da aliança? Não podemos. Não devemos. Jamais. 2 Coríntios 12, 18 a 21, Paulo está falando, eu instruí Tito e enviei com ele outro irmão. Será que Tito vos explorou? Não vivemos pelo mesmo Espírito? Não seguimos o mesmo caminho? Pensais que estamos nos defendendo diante de vós todo esse tempo? É diante de Deus que falamos em Cristo, amados. Tudo isso que fazemos é para a vossa edificação. Não é para o meu benefício. A mim, como pastor e pregador, qualquer que vir aqui pregar a palavra de Deus, pesa sobre nós uma responsabilidade de ensinar o povo para que eles não sejam iludidos, não se percam, mas recebam as promessas de Deus, a coroa que Deus tem reservado para você. Porque você já imaginou, não, nosso pastor era legal, mas aí você vê o legal do pastor aqui e os prejuízos que você vai receber no céu. Aí você vai dizer, perdi muitas coisas. Aliás, o crente não perde, ele deixa de ganhar. Porque Deus já tem as promessas escritas nas Escrituras. É para mim, é para você. Olha só. Porque temo que, quando chegar, não vos encontre de modo que eu quero que vos encontrar. E que eu não seja encontrado por vós do modo que quereis me encontrar. Paulo está dizendo, olha, está tendo um ruído de comunicação aqui. Eu acho que quando eu for visitar vocês, eu não vou ver vocês do jeito que eu gostaria de ver. E nem vocês vão me ver do jeito que vocês gostariam de me ver. Por quê?
temo que, de algum modo, haja brigas, invejas, ódio, ambição egoísta, calúnias, falatórios, arrogância e desordem. Mas isso não acontece no nosso meio. Glória a Deus. Amém? Amém? Ou não amém? Isso não é para nós, gente. O que Deus tem para nós é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É fruto do Espírito. O que Deus tem para nós é algo maravilhoso. Mas às vezes nós rejeitamos a pregação, não nos submetemos à pregação da palavra. Não é o pastor, mas é a autoridade que está por trás dele. Quando você vê um policial fardado, armado, você não deve temer ele porque ele está fardado e armado. Você tem que temer a autoridade que está por trás dele. Porque ele de si só não tem autoridade nenhuma. Mas ele representa o Estado. Eu, por mim mesmo, não tenho autoridade nenhuma. Mas a palavra de Deus é que tem autoridade. Jesus diz que quem me receber, recebe ele. E claro que eu quero abençoar a vida das pessoas. Longe de mim cometer esse pecado. Samuel, ele foi o último juiz do povo de Deus. O povo queria um rei. Samuel ficou triste. Aí Deus disse para Samuel, Samuel, não fique triste, não é você que eles estão rejeitando. Estão rejeitando a mim para que eu reine sobre eles. Então o povo disse, Samuel, não é que a gente está querendo dar as costas para você. Samuel disse, olha, longe de mim pecar contra o Senhor e deixar de interceder por vocês. O papel de quem está representando o Senhor é apresentar o seu povo diante dele. E Jesus vai nos apresentar diante do Pai. 1 Coríntios capítulo 15 nos diz que Jesus mesmo vai se ajoelhar diante do Pai, e nós também vamos nos ajoelhar, e ele vai se submeter ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Amém? Essa é a promessa dele. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação, Paulo está falando em 2 Coríntios 5. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Nós temos que dizer para as pessoas, olha, tem esperança, tem perdão. A única coisa que é necessário que você faça é se arrependa, mude de vida. Há perdão, há esperança. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio, assim suplicamo-vos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Aquele ou daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Jesus é a nossa justiça. E a nossa justiça já está decretada, porque ele venceu, ele não ficou no túmulo, ele está sentado do lado direito de Deus Pai. Não há nada que possa tirar ele de lá. Satanás tentou de todas as formas tirar Jesus de lá, ou impedir que ele chegasse lá. Quando Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças. Jesus, Maria e José tiveram que fugir para o Egito. Graças a Deus que Deus providenciou víveres, meios, finança para que eles fossem para lá. Ouro, incenso e mirra. Aqueles sábios vieram trazer do Oriente para que eles pudessem se sustentar num país estrangeiro. Eles retornaram para a terra. Jesus, depois do seu batismo, ele foi perseguido. Satanás não largou do pé dele. Aliás, em Gênesis 3, verso 15, já nos diz que ele vai ferir o seu calcanhar. O tempo todo Satanás estava atrás de Jesus, tentando derrubar ele. Mas ele venceu. E lá nesse mesmo texto diz que ele iria pisar a cabeça da serpente. Jesus pisou a cabeça da serpente. O seu veneno não tem mais poder contra nós. Nós precisamos crer nisso. Do contrário, nós vamos viver com medo. Uma vida reverente cresce observando a história do povo de Deus. Nós precisamos olhar para a história do povo de Deus. É um croquis, é uma maquete da igreja, da nossa vida. Nós precisamos olhar os bons exemplos.
e repeti-los. Nós precisamos olhar os maus exemplos e evitá-los. Nós devemos nos unir àqueles que obtiveram um bom testemunho. A galeria da fé que está no capítulo 11 já é uma boa galeria para a gente olhar esses heróis. Não o Superman, nem o Batman, nem um outro man qualquer. Não é esses heróis que a Bíblia exalta. São homens de carne e sangue como eu e você. É isso que Deus quer. Pessoas frágeis como nós, para Ele se mostrar forte. É por isso que Elias é usado como exemplo. Tiago não diz que nós somos iguais a Elias. Ele diz que Elias era igual a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias, num momento, estava no Monte Carmelo, fogo desceu do céu. Passo seguinte, estava se escondendo com medo de Jezabel. Nós somos assim, gente, nós somos frágeis, nós somos limitados, a nossa natureza, ela é assim. E é por isso que Jesus se tornou um de nós, para que soubesse como nós somos. E ele agora, sentado ao lado direito do Pai, ele diz: Pai, tem misericórdia dela. Pai, tem misericórdia dele. Vamos ajudá-lo. Vamos socorrê-lo. Hebreus capítulo 1, versículo 14, nos diz que os anjos são espíritos ministradores que Deus envia para cuidar daqueles que vão herdar a vida eterna. Nós não precisamos invocar um anjo. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Se necessário ele mandar 10 legiões, 6 legiões ou um anjo só, ele vai saber quantos são necessários. Ele entra na batalha a nosso favor. Amém? Então nós precisamos olhar para o povo de Deus, a história do povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, Paulo fala que tudo que aconteceu com o povo de Israel foi escrito para o nosso exemplo, para nos ensinar. Hebreus capítulo 10, se você voltar um pouquinho só na sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, versículo 1, ele diz a mesma coisa. Romanos capítulo 15, versículo 4, ele diz a mesma coisa, em palavras diferentes, mas a mesma coisa. No capítulo 10 de Hebreus ele fala: ora, sendo a lei sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar os que vêm apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente ofereceram ou oferecem de ano em ano. Então, a lei, o Antigo Testamento era a sombra, a realidade é Cristo. Então, quando você chega ao Pai em nome de Jesus, esse sacrifício é perfeito. Hebreus 2, 1 a 4 nós já lemos. Ao versículo 4 que ainda não lemos. E juntamente com eles, por meio de sinais dos apóstolos, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. A vontade do Espírito Santo é nos capacitar. A vontade de Deus é nos fazer vencedores. Qual é o pai que quer que o seu filho seja um perdedor? Eu não estou falando aqui de vencedor ou perdedor de acordo com o padrão do mundo. O padrão do mundo é você pisar na cabeça do outro. O padrão de Deus é você estender a mão e resgatar o outro. O padrão do mundo é você devolver na mesma moeda e talvez até com um cofre inteiro. O padrão de Deus é dar a outra face. O padrão do mundo é processar, é tirar o dinheiro das pessoas. O padrão de Deus dá o que te pede, não vire as costas a quem pede que lhe emprestes. Esse é o padrão de Deus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos aprender a pensar e agir como Jesus agiu. Terceiro lugar, reconhecendo que não somos melhores do que aqueles que rejeitaram. Eu creio que o discurso que até aqui nos trouxe, dá para a gente entender. Nós não somos melhores do que o povo de Israel. Nós não podemos olhar para as pessoas lá de fora e dizer assim: não estou tão mal assim. Não, a nossa situação era a mesma.
era a mesma. O fato de talvez uma pessoa ser educada dentro de um ambiente de fé e viver pela fé desde pequeno, só porque ele não tem um testemunho de que ele foi chafurdar com os porcos na lama do pecado, não significa que ele precisa menos de um resgate do que aquele outro. Todos nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, mas Cristo levou os nossos pecados sobre si. Tanto daquele que nasceu num seio religioso cristão, quanto daquele que nasceu num ambiente totalmente promíscuo. Se ambos se arrependerem e reconhecerem a graça de Deus, então serão salvos. Não existem pessoas assim, mais ou menos já com o pé dentro do céu, só falta ser crente. Não. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Isaías foi um homem criado dentro do templo. Isaías era um levita da tribo de Levi. Ele era um sacerdote de Deus. Ele estava entrando no santo lugar para queimar incenso e de repente ele teve uma visão de Deus. Isaías do capítulo 1 até o capítulo 5, Isaías fala: ai de vós, ai de vós, ai de vós que fazeis isso, ai de vós que bebeis vinho até tarde. E no outro dia, com os olhos vermelhos, ainda perguntam: que hora que beberemos de novo? E assim vai. Mas quando ele entra no santuário e ele vê Deus, ele diz: ai de mim, porque vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, e habito e vivo no meio de um povo de impuros lábios, e vi o Senhor. Então o anjo vem e pega um alicate, uma tenaz, pega uma brasa do altar e vai e coloca na boca de Isaías. Porque Isaías, vendo Deus, reconheceu seus pecados. Quem sabe, talvez, ele pudesse dizer: ai de mim, porque os meus olhos são pecaminosos. O anjo iria colocar a brasa no olho dele. Não é brasa para queimar, é uma brasa para purificar. Amém? Confia no Senhor. Aquilo que ele faz, a nosso ver, parece estranho. Aquele homem cego, quando Jesus cospe no chão, faz um lodo, um barro, coloca nos olhos dele e diz: vai te lavar lá no poço. Talvez as pessoas que estivessem ao lado de Jesus dissessem assim: que isso? Cuspir, fazer barro, colocar no olho. Mas quando ele voltou enxergando, garanto que todo mundo talvez diria assim: Jesus, eu tenho uma catarata aqui, não quer passar barro aqui também? A gente fica analisando e criticando Deus e a maneira de Deus agir antes de ver o que Deus vai fazer. Quem diria que a escravidão e a prisão era a passagem para o trono do Egito para José? Só Deus sabia disso. Quem sabia que o exílio, a castração de Daniel, colocaria ele como regente e governador? Talvez você não queira ser castrado, mas Daniel foi. Ele foi eunuco. Os reis e imperadores daquela época não permitiam que os seus oficiais se casassem, tivessem filhos, porque ele queria que toda a preocupação deles estivesse voltada para o seu dinheiro, para o seu poder, para o seu reino, para que ele não perdesse, em momento nenhum, nada que pudesse trazer prejuízo para ele. Reconhecendo que não somos melhores do que aqueles que pecaram. Propósito de Deus, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro que falamos. Não foi. Deus não veio para libertar e salvar os anjos. Olha só Hebreus 2, 16 a 18. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que, em tudo, Jesus se tornasse semelhante aos seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu, ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados.
Então, se você se refugia em Jesus, você tem socorro. É ali que você vai crescer. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Precisamos deste maná celestial. É Cristo, e é todos os dias. É todos os dias. No sábado não caía maná, mas eles comiam o maná que eles já haviam colhido na sexta. Então, todos os dias, eles comiam do maná do Senhor. Amém? No 7º dia não caía maná. O maná anterior não estragava, simbolizando o tempo que nós estamos vivendo hoje, chamado tempo da graça de Deus. O capítulo 4, o autor aos Hebreus nos diz, em referência ao sábado, Jesus, ele está vivo, sentado à direita de Deus, e assim como aquele maná, no sábado, não deteriorava, o corpo de Jesus não viu deterioração, ele não se corrompeu. É o mesmo corpo. É o mesmo corpo. Ele está vivo. Ele está na presença de Deus. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que andou sobre o mar, que acalmou o vento, que acalmou a tempestade. É o mesmo Jesus que disse para Lázaro, depois de 4 dias, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. É o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus que está no capítulo 12, no verso 2, que diz, olhando fixamente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o mesmo Jesus. Amém? Amém. E assim nós vamos crescendo, olhando para Jesus, dando mais um passo, olhando para Jesus e indo adiante. Em 4º lugar, reconhecendo o juízo iminente. Quando a gente olha para o mundo que nos cerca, e nós vemos os acontecimentos que estão à nossa volta, a gente diz, é o fim do mundo. E de fato o texto diz, a voz que abalou então a terra, mas agora ele promete, dizendo, ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus. Quando Deus desceu naquele monte, no Monte Sinai, a terra tremeu. O autor aos Hebreus pega esta figura e transporta para o futuro e diz, aquele que abalou lá é o mesmo que vai abalar no futuro. É o mesmo Jesus que vai descer dos céus. Amém? Hebreus 12, 18 a 21 nos diz que todo monte fumegava. Nós lemos esse texto e fala que havia um medo. Moisés mesmo havia ficado aterrado com o que estava vendo. Isaías 13, 13 nos diz, portanto, farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ira ardente. Esse Deus que é fogo que consome, que está aqui no versículo 29, é esse que está vindo. Em João capítulo 3, versículo 36, João escreve assim, quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem não crê em Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre o homem. Só existe uma salvação, se chama Jesus de Nazaré. É por isso que nós somos incentivados, motivados por ele próprio. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Não permitam que essas pessoas vão para esse lugar sem conhecimento. Agora, eu e você sabemos disso. Nós devemos testemunhar e falar para as pessoas que isso está iminente para acontecer. Ageu 2:6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, em pouco tempo farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. Joel 2:30 a 32. Manifestarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E então Paulo escreve lá em Romanos capítulo 10, como invocarão de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Se nós sabemos disso e nós não anunciamos às pessoas, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo egoístas. Estamos agindo em desobediência a Jesus que disse ide. Ele não disse vinde. Ele disse ide.
Então eu gostaria de lançar um desafio para você essa semana. Um desafio. Uma pessoa. Não saia afoito da sua casa hoje à noite. Ore primeiro. Ore primeiro. Pelo menos 3 dias. Ou pelo menos 2 dias. No terceiro dia você vai. Ore, se consagre a Deus, segunda e terça. Na quarta-feira, peça para Deus: Senhor, me conduza à pessoa que o Senhor quer que eu fale do seu amor. Será que tem alguém aqui que quer aceitar esse desafio? Amém? Glória a Deus. Mais alguém? Amém? Glória a Deus. Que Deus confirme essa decisão sua. Se consagre a Deus. No terceiro dia, vá ao encontro dessa pessoa. Você não sabe quem é. Deus sabe. E Ele vai mostrar para você. Eu gostaria que você viesse aqui para dar testemunho sobre o que Deus vai fazer. Amém? Pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu. E aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. É vida que Deus prometeu para nós. É isso que Ele está falando aqui. Vocês não chegaram ao Monte Sinai. Vocês chegaram ao Monte Sião. É Cristo que é a nossa esperança. Tiago 5,9 nos diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz está às portas. Essa palavra me impactou em 2003. Essa palavra de Tiago me impactou. Eu estava passando por um momento muito difícil no ministério da igreja. E eu estava, sabe aquele resmungão? Eu não orava, não era oração, era uma choração diante de Deus. Até que, lendo a palavra de Deus, eu cheguei nesse texto. Eu pedi a Deus uma palavra e abri a Bíblia. Falei: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir sua voz. Me ajoelhei e abri o texto. Normalmente as pessoas abrem no meio, né? Eu abri lá no finalzinho da Bíblia. Falei: aonde o Senhor mostrar? E Deus me mostrou esse texto. Eu pedi perdão a Deus, porque eu estava murmurando, eu estava reclamando. Eu era um ranzinza. Eu já estava tão amargo que eu estava amargando a vida da minha família. Eu pedi perdão a Deus. E prometi a Deus não reclamar mais. Se eu disser para você que eu fui fiel nessa minha promessa, eu estou mentindo. Eu não quero acrescentar mais um pecado na minha vida. Depois de 2003, eu murmurei bastante. Mas volta e meia Deus me faz lembrar desse texto. Porque Deus quer me corrigir. Ele quer te corrigir. Ele não quer que você se desvie em momento algum da verdade do Evangelho. Amém? Amados, eu queria pedir para vocês se colocarem de pé. Eu sei que o nosso tempo está no limite, é 9 horas. Eu queria orar com vocês, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui. Eu queria orar que você busque o crescimento. Eu me lembro do meu filho do meio, o Jonatas. Ele tinha muita dor nas pernas quando ele estava crescendo. E doía. Doía. Quando você passa por um acidente e você tem que fazer fisioterapia, aquilo dói. Não é isso, Andrés? Dói muito. Os músculos doem. Mas depois a pessoa, com um pouquinho de ajuda, vai indo. Daqui a pouco ela está caminhando de novo sem dor. Por quê? Porque cresceu, se fortaleceu. E é isso que nós viemos fazer aqui. Irmãos, receba essa palavra como uma orientação de Deus para você crescer. Para mim, para eu crescer. Eu preciso crescer cada dia mais. Todos nós precisamos crescer. Eu não estou falando isso porque tenho o prazer de dizer, você. Não, é eu, junto. Nós todos precisamos crescer. Nós todos precisamos chegar à maturidade. Para que nenhum vento nos desvie. Para que nenhum problema, uma palavra maldita, seja de fato maldita. Para que um olhar torto não seja um olhar de repreensão, ou porque a pessoa não viu direito você. Não deixe que a ofensa tome lugar no seu coração. Terças-feiras nós estamos aqui vendo uma série de palestras do pastor John Bevere. A isca de Satanás. Não morda a isca.
E a isca é a ofensa. Porque a palavra de Deus nos diz que nós temos uma promessa. 1 Pedro capítulo 4, versículo 1. Leia em casa. 1 Pedro 4, 1. Se você não se ofender, Deus tem uma bênção para você. Amém? Pai querido, te agradecemos por essa palavra. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos conduza nesta semana em paz e segurança. Pai, nós sabemos que temos muitas dificuldades pelas quais nós devemos passar, mas o Senhor prometeu que estaria conosco. Senhor, nós não estamos sozinhos. A Tua palavra nos diz que nós vamos passar por vales profundos como a morte, mas o Senhor está conosco, nós não estamos sozinhos. Senhor amado, te peço que o Senhor me guie, a mim e aos meus irmãos, no caminho da vida. Ó Deus amado, em nome de Jesus, peço isso para a glória do Senhor Jesus. Amém.